E aí galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa aventura que, olha, não é para qualquer um, viu? Eu quero começar com uma pergunta direta. Você está pronto para explorar os destinos mais extremos do planeta? Aqueles lugares que fazem o coração bater mais forte só de ouvir o nome? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Preparem-se, porque a jornada de hoje vai ser intensa, cheia de paisagens que desafiam a nossa compreensão e perigos que testam os limites da sobrevivência humana. Neste vídeo, vamos te levar para uma jornada sombria pelos 10 lugares mais perigosos do mundo. A gente vai mergulhar em histórias de arrepiar, conhecer cenários que parecem saídos de filmes de terror e entender por que certas regiões do nosso planeta são verdadeiras armadilhas naturais ou humanas. Se você é curioso, corajoso e tem estômago forte, fique até o final, porque o número 1 vai te deixar completamente chocado, eu garanto. É aquele tipo de lugar que redefine o conceito de perigo. Então, já sabe, né? Já deixa seu like maroto aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. Porque aqui, o perigo é só virtual, mas a adrenalina é garantida. Prepare-se para conhecer regiões onde poucos se atrevem a colocar os pés, onde o risco é constante e a sobrevivência é quase um milagre diário. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a expedição ao limite está começando agora. Começando nossa lista com o número 10, temos um lugar que parece saído de outro planeta, mas que esconde uma beleza mortal, o Lago Natron, na Tanzânia. Olhando de cima, com suas águas avermelhadas e bordas brancas de sal, ele até parece uma obra de arte abstrata, né? Mas não se engane, essa aparência exótica é um aviso. Este lago é um dos corpos d'água mais cáusticos do mundo, um verdadeiro caldeirão químico natural. A água aqui pode atingir temperaturas de até 60 graus Celsius e tem um pH alcalino entre 9 e 10,5, quase tão corrosivo quanto a amônia. Imagina só, qualquer animal desavisado que mergulha ou morre nessas águas enfrenta um destino bizarro, a calcificação. O alto teor de carbonato de sódio e outros minerais presentes no lago age como um conservante natural, transformando os corpos em estátuas de pedra, perfeitamente preservadas em suas últimas poses. É macabro e fascinante ao mesmo tempo. É como se a Medusa da mitologia grega tivesse transformado este lago em seu lar, petrificando tudo o que ousa tocá-lo. A paisagem ao redor é árida, inóspita, e o cheiro de enxofre vindo das fontes termais próximas só aumenta a sensação de perigo. A vida, como a conhecemos, simplesmente não consegue prosperar aqui. Peixes? Esquece. A maioria dos organismos aquáticos não suportaria nem alguns segundos nessas condições extremas. A única exceção notável são os flamingos menores, que, incrivelmente, se adaptaram para se reproduzir nas ilhotas de sal do lago, aproveitando a ausência de predadores. Eles constroem seus ninhos em áreas onde a água é um pouco menos concentrada, mas ainda assim é um ambiente brutal. Eles são a prova viva de que a natureza sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inóspitos. Então, se você pensa em dar um mergulho refrescante no Lago Natron, é melhor repensar seus planos de viagem, a não ser que queira virar uma escultura permanente na paisagem. Este lugar é um lembrete poderoso de como a natureza pode ser incrivelmente bela e, ao mesmo tempo, implacavelmente perigosa. É um ecossistema único, mas que exige respeito e principalmente muita distância para nós, humanos. A beleza aqui tem um preço, e ele é literalmente petrificante. Agora, no nosso número 9, vamos para um lugar aqui mesmo, no nosso Brasilzão, mas que é estritamente proibido para visitas, a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. E o apelido, meus amigos, não é à toa. Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, esta ilha
é o lar de uma das maiores concentrações de cobras peçonhentas do mundo. Estima-se que exista entre 1 a 5 cobras por metro quadrado em algumas áreas. Consegue imaginar isso? É pisar na ilha e praticamente tropeçar numa serpente. A grande estrela, ou melhor, o grande terror, da Ilha da Queimada Grande é a jararaca ilhoa, uma espécie endêmica, ou seja, que só existe lá. E o veneno dela, meus caros, é brincadeira de criança não. Ele é até 5 vezes mais potente que o de suas primas do continente. Acredita-se que essa potência toda evoluiu porque as principais presas na ilha são aves migratórias. A cobra precisa que a picada seja fatal e rápida, antes que a ave consiga voar para longe e morrer em outro lugar, privando a serpente de sua refeição. Por causa desse perigo extremo, a visitação à ilha é controlada e restrita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Apenas pesquisadores e militares da Marinha, que fazem a manutenção de um farol automatizado por lá, têm permissão para desembarcar, e mesmo assim, sempre acompanhados de um médico e com equipamentos de proteção. Existem histórias e lendas locais sobre pescadores que morreram após desembarcar desavisadamente, ou até mesmo do antigo faroleiro e sua família, que teriam sido vítimas das serpentes. É um ecossistema único, um laboratório natural para o estudo da evolução e de venenos que podem, inclusive, ter aplicações medicinais. Mas, para nós, meros curiosos, é um lugar para admirar de longe, bem longe. A Ilha da Queimada Grande é um lembrete de que, às vezes, a natureza cria fortalezas impenetráveis, onde o ser humano simplesmente não é bem-vindo. E tentar desafiar isso pode custar muito, muito caro. Definitivamente, um lugar que faz jus à sua fama assustadora. Seguindo para o número 8, cruzamos a fronteira e vamos para os Estados Unidos, mais especificamente para o Vale da Morte, na Califórnia. E olha, o nome já entrega tudo, né? Este lugar não está para brincadeira. É um dos lugares mais quentes, secos e baixos da América do Norte. As temperaturas aqui podem atingir níveis absurdos. Em 1913, foi registrada a temperatura do ar mais alta do planeta, incríveis 56,7 graus Celsius. Imagina o que é caminhar sob um sol desses, com o chão irradiando calor como uma chapa quente. O Vale da Morte é uma vasta extensão de deserto, com paisagens que são ao mesmo tempo deslumbrantes e aterrorizantes. Dunas de areia gigantescas, canyons profundos, planícies de sal que se estendem até onde a vista alcança, e montanhas que parecem ter sido pintadas com cores vibrantes. Mas toda essa beleza esconde perigos constantes. A aridez extrema significa que a água é um recurso escasso e precioso. Qualquer pessoa que se aventure por lá despreparada corre um risco sério de desidratação, insolação e exaustão pelo calor em questão de horas. Muitos visitantes subestimam as condições brutais do Vale da Morte. Carros superaquecem e quebram em estradas remotas, deixando as pessoas isoladas em um ambiente hostil. Mesmo durante os meses mais frescos, as temperaturas podem ser enganosas, e a falta de sombra é um fator crítico. Existem inúmeras histórias de pessoas que se perderam ou sucumbiram ao calor implacável. O nome Vale da Morte surgiu durante a Corrida do Ouro da Califórnia, no século XIX, quando um grupo de pioneiros se perdeu ali. E embora apenas um tenha morrido, todos pensaram que seria seu fim. Apesar dos perigos, o Vale da Morte é um parque nacional e atrai turistas que buscam experimentar sua beleza selvagem e suas condições extremas. Mas é crucial seguir todas as recomendações de segurança. Levar muita água, viajar com o tanque cheio, avisar alguém sobre seu itinerário e evitar caminhadas longas durante o pico do calor. É um lugar que exige respeito máximo pela força da natureza. Um deslize aqui, e o nome do vale pode se tornar uma profecia autorrealizável. No nosso número 7, viajamos para a Ucrânia,
para um lugar que é sinônimo de desastre nuclear e abandono à cidade de Pripyat. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, Pripyat era uma cidade modelo soviética, jovem e próspera. Tinha escolas, hospitais, cinemas, um parque de diversões, tudo que uma cidade vibrante precisava. Mas em 26 de abril de 1986, tudo mudou para sempre com a explosão do reator número 4 da usina. A evacuação de Pripyat começou mais de 24 horas após o acidente. Os quase 50 mil habitantes foram instruídos a levar apenas o essencial, pois acreditavam que voltariam em 3 dias. Eles nunca mais voltaram. A cidade foi deixada para trás, congelada no tempo, como uma cápsula macabra da era soviética. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, um testemunho silencioso da maior catástrofe nuclear da história. A natureza lentamente retoma o espaço, com árvores crescendo dentro de edifícios e animais selvagens, vagando pelas ruas vazias. O principal perigo em Pripyat, e em toda a zona de exclusão de Chernobyl, ainda é a radiação. Embora os níveis em muitas áreas tenham diminuído significativamente, permitindo visitas turísticas controladas e de curta duração, existem hotspots com contaminação perigosamente alta. Poeira radioativa pode ser levantada pelo vento ou por passos descuidados, e objetos deixados para trás ainda podem emitir radiação. É por isso que os visitantes precisam seguir regras rígidas, como não tocar em nada, não sentar no chão e passar por medidores de radiação ao sair da zona. Visitar Pripyat é uma experiência profundamente perturbadora e melancólica. Ver os apartamentos abandonados com pertences pessoais ainda espalhados, as bonecas deixadas em berçários, os livros nas escolas, a icônica roda gigante do parque de diversões que nunca foi inaugurada oficialmente, tudo isso cria uma atmosfera opressora. É um lembrete sombrio das consequências devastadoras da arrogância humana e dos perigos da energia nuclear quando não controlada adequadamente. Um lugar onde o silêncio grita mais alto que qualquer som. Chegamos ao número 6, e agora vamos para o teto do mundo, o Monte Everest. Com seus imponentes 8.848 metros de altitude, o Everest é o sonho de muitos alpinistas, o desafio supremo. Mas essa montanha majestosa é também uma das mais perigosas do planeta. A chamada Zona da Morte, acima dos 8.000 metros, é um ambiente onde o corpo humano simplesmente começa a morrer. A quantidade de oxigênio no ar é tão baixa que é insuficiente para sustentar a vida por muito tempo, mesmo com oxigênio suplementar. Os perigos no Everest são inúmeros e implacáveis. Além da altitude extrema que pode causar edema cerebral e pulmonar, há o frio congelante, com temperaturas que podem despencar para menos 60 graus Celsius. Tempestades súbitas e violentas, com ventos fortíssimos, podem prender os alpinistas na montanha. Avalanches e quedas de seracs, que são grandes blocos de gelo, são uma ameaça constante, especialmente na traiçoeira cascata de gelo do Khumbu. E não podemos esquecer das fendas profundas escondidas sob a neve. Infelizmente, o Everest também se tornou um cemitério a céu aberto. Mais de 300 alpinistas já perderam a vida tentando alcançar seu cume ou durante a descida. Muitos corpos permanecem na montanha, congelados no tempo, porque resgatá-los é extremamente perigoso e caro. Alguns corpos se tornaram até mesmo marcos sombrios na rota para o cume, como o famoso Green Boots, um alpinista indiano que faleceu em 1996 e cujo corpo permaneceu visível por quase 20 anos. Apesar dos riscos e das mortes, a cada ano centenas de pessoas tentam a escalada. O fascínio pelo Everest, a busca pela superação pessoal, a glória de estar no ponto mais alto da Terra, tudo isso continua atraindo aventureiros. Mas é uma empreitada que exige preparo físico e mental excepcionais, experiência, equipamento de ponta e, sejamos honestos, uma boa dose de sorte.
O Everest não perdoa erros e cobra um preço altíssimo pela ousadia. É a beleza selvagem e a brutalidade da natureza em seu estado mais puro e desafiador. No nosso número 5, descemos das alturas geladas do Everest para uma estrada que serpenteia perigosamente pelas montanhas da Bolívia, a Estrada dos Yungas, mais conhecida pelo seu apelido nada sutil de Estrada da Morte. E acreditem, esse nome não é um exagero para atrair turistas. Durante muitos anos, esta foi considerada a estrada mais perigosa do mundo, com uma estimativa de 200 a 300 mortes por ano. Imaginem só a angústia de quem precisava trafegar por ali diariamente. Construída na década de 1930 por prisioneiros de guerra paraguaios, a Estrada dos Yungas liga La Paz à região amazônica dos Yungas. Ela tem cerca de 69 quilômetros de extensão, mas que parecem uma eternidade de tensão. A maior parte do trajeto é de mão única, com uma largura que mal chega a 3 metros em alguns trechos. E o detalhe mais assustador, não há guardrails na maior parte do percurso. De um lado, a parede da montanha. Do outro, um precipício que pode chegar a 600 metros de queda livre. Como se não bastasse a estrutura precária, as condições climáticas da região tornam tudo ainda mais perigoso. Chuva e neblina são frequentes, reduzindo drasticamente a visibilidade e tornando o piso de terra e cascalho escorregadio como sabão. Deslizamentos de terra e quedas de pedras também são comuns, podendo bloquear a estrada ou atingir veículos. A regra local, para quem desce, é manter-se do lado do penhasco, para que quem sobe, com menos visibilidade das curvas, tenha a preferência e a segurança da encosta. Dá para sentir o frio na barriga só de imaginar, né? Hoje em dia, uma nova estrada, mais moderna e segura, foi construída, desviando a maior parte do tráfego pesado. No entanto, a antiga Estrada da Morte se tornou uma atração turística popular para ciclistas de montanha em busca de adrenalina. Apesar de ser uma aventura emocionante, os riscos ainda existem. É fundamental escolher operadoras de turismo responsáveis, usar equipamentos de segurança e ter muita cautela. A Estrada dos Yungas é um monumento à engenhosidade humana em condições adversas, mas também um lembrete constante da fragilidade da vida diante de um caminho tão traiçoeiro. Entrando no nosso top 4, temos Mogadíscio, a capital da Somália. Este não é um perigo natural, mas sim humano, fruto de décadas de instabilidade política, guerra civil e a presença de grupos extremistas. Durante muito tempo, Mogadíscio foi considerada uma das cidades mais perigosas do mundo, um lugar onde a lei e a ordem eram conceitos distantes e a sobrevivência era uma luta diária para seus habitantes. A simples tarefa de sair de casa envolvia riscos imensos. A Somália, localizada no chifre da África, enfrenta conflitos internos desde o colapso do regime de Siad Barre, no início dos anos 90. Isso levou a um vácuo de poder, disputas entre clãs, fome e a ascensão de milícias, incluindo o grupo Al-Shabaab, afiliado à Al-Qaeda. Mogadíscio, como capital, tornou-se o epicentro dessa violência, com atentados suicidas, tiroteios, sequestros e bombardeios sendo ocorrências frequentes. Jornalistas, trabalhadores humanitários e qualquer estrangeiro eram alvos em potencial. A situação tem mostrado alguns sinais de melhora nos últimos anos, com a formação de um governo federal e a presença de forças de paz da União Africana, a AMISOM, ajudando a estabilizar certas áreas da cidade. Há um esforço de reconstrução, e a vida tenta seguir seu curso, com mercados movimentados e pessoas tentando reconstruir suas vidas. No entanto, a ameaça do Al-Shabaab persiste, e a cidade ainda enfrenta enormes desafios de segurança, pobreza e infraestrutura. A paz ainda é frágil. Para os civis que vivem em Mogadíscio, o perigo é uma sombra constante. A necessidade de estar sempre alerta, de conhecer as áreas seguras e as perigosas, de lidar com a perda e o trauma, faz parte do cotidiano de muitos.
Viajar para Mogadíscio como turista é algo extremamente desaconselhado pela maioria dos governos. É uma cidade com uma história rica e uma cultura vibrante, mas que infelizmente ainda está marcada pelas cicatrizes profundas de um conflito prolongado. Um lugar onde a resiliência humana é testada ao extremo todos os dias. No nosso número 3, vamos para a Indonésia, um país que fica no Círculo de Fogo do Pacífico e que abriga dezenas de vulcões ativos. Um dos mais perigosos e imprevisíveis é o Monte Sinabung, na ilha de Sumatra. Depois de ficar adormecido por mais de 400 anos, o Sinabung voltou à atividade em 2010. E desde então, tem sido uma fonte constante de medo e destruição para as comunidades que vivem em suas encostas. As erupções aqui não são brincadeira. Quando o Sinabung entra em erupção, ele pode expelir colunas gigantescas de cinzas vulcânicas a quilômetros de altura, que podem causar problemas respiratórios, contaminar plantações e fontes de água e até mesmo paralisar o tráfego aéreo. Mas o perigo maior vem dos fluxos piroclásticos, nuvens superaquecidas de gás, cinzas e rochas, que descem pelas encostas do vulcão a velocidades incríveis, incinerando tudo em seu caminho. É uma força da natureza devastadora e impossível de ser contida. Milhares de pessoas que viviam em vilarejos próximos ao Sinabung tiveram que ser evacuadas permanentemente, abandonando suas casas, suas terras e seu modo de vida. Muitas dessas vilas hoje são cidades fantasmas cobertas por uma espessa camada de cinzas, um testemunho sombrio do poder do vulcão. Mesmo com zonas de exclusão estabelecidas ao redor da montanha, o perigo persiste, pois a atividade do Sinabung é errática e novas erupções podem ocorrer com pouco ou nenhum aviso. Cientistas monitoram o vulcão constantemente, tentando prever suas explosões e alertar a população. Mas a verdade é que a natureza é imprevisível. Viver à sombra de um gigante adormecido que pode despertar a qualquer momento com fúria total é uma realidade angustiante para muitos indonésios. O Monte Sinabung é um lembrete poderoso de que, apesar de toda a nossa tecnologia, somos muito pequenos diante das forças geológicas que moldam nosso planeta. Um lugar onde a terra treme e o céu chove fogo. Chegamos ao nosso vice-campeão de periculosidade, o número 2, o infame Triângulo das Bermudas. Essa área vagamente definida no oeste do Oceano Atlântico Norte, geralmente delimitada por Miami, Bermudas e Porto Rico, se tornou sinônimo de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. Por décadas, o Triângulo das Bermudas alimentou a imaginação popular com histórias de forças sobrenaturais, OVNIs, portais dimensionais e até mesmo monstros marinhos. Mas qual é a verdade por trás de tanto mistério? A lenda do Triângulo das Bermudas ganhou força principalmente no século XX, com o desaparecimento do voo 19, em 1945. 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que sumiram durante um voo de treinamento, e do navio cargueiro USS Cyclops, em 1918. Dezenas de outros incidentes foram atribuídos à região, criando uma aura de perigo e inexplicabilidade. Muitos livros, filmes e documentários exploraram o tema, cada um com suas teorias, das mais científicas às mais fantasiosas. Cientistas e céticos, no entanto, apontam para explicações mais mundanas. A região do Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. Naturalmente, com mais tráfego, a probabilidade de acidentes aumenta. Além disso, a área é propensa a tempestades tropicais e furacões violentos que podem surgir rapidamente. A corrente do Golfo, com suas águas turbulentas, também passa por ali. E falhas humanas, erros de navegação e problemas mecânicos também são causas prováveis para muitos dos incidentes. Apesar das explicações racionais, o mistério e o medo em torno do Triângulo das Bermudas persistem. A Guarda Costeira dos Estados Unidos não reconhece oficialmente a existência de uma área geográfica específica com perigos incomuns. No entanto,
A lenda está tão enraizada na cultura popular que muitos navegadores e pilotos ainda sentem um arrepio ao cruzar essas águas. Seja qual for a verdade, o Triângulo das Bermudas continua sendo um lugar que evoca o desconhecido e o poder avassalador do oceano, um vasto cemitério aquático, onde segredos podem permanecer ocultos para sempre. E finalmente, chegamos ao número 1 da nossa lista, o lugar que, na minha opinião, é o mais perigoso do mundo atualmente, a Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ. Pode não ter vulcões em erupção ou cobras venenosas por toda parte, mas o perigo aqui é constante, palpável e tem o potencial de desencadear um conflito de proporções catastróficas. A DMZ é uma faixa de terra de 250 quilômetros de comprimento e cerca de 4 quilômetros de largura que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Criada em 1953 como resultado do armistício que encerrou a Guerra da Coreia, a DMZ é, ironicamente, uma das fronteiras mais militarizadas do planeta. De ambos os lados, há uma concentração massiva de tropas, artilharia, tanques e armamentos pesados. Estima-se que existam milhões de minas terrestres espalhadas pela área, tornando qualquer travessia não autorizada uma sentença de morte quase certa. Postos de guarda se encaram a curta distância, e a tensão entre os soldados é visível. Apesar do nome desmilitarizada, a DMZ é um barril de pólvora. As duas Coreias tecnicamente ainda estão em guerra, já que apenas um cessar-fogo foi assinado, não um tratado de paz. Qualquer incidente, por menor que seja, um disparo acidental, um mal-entendido, uma provocação, pode escalar rapidamente para um confronto em larga escala, com consequências devastadoras, não só para a Península Coreana, mas para o mundo todo, especialmente considerando o programa nuclear da Coreia do Norte. A Área de Segurança Conjunta, ou JSA, em Panmunjom, é o único ponto da DMZ onde soldados norte-coreanos e sul-coreanos, apoiados pelos Estados Unidos, ficam frente a frente. As famosas cabanas azuis onde ocorrem as negociações são atravessadas pela linha de demarcação militar. Visitar a JSA é uma experiência surreal e tensa, com regras rígidas e a sensação constante de estar no epicentro de um conflito congelado, mas que pode descongelar a qualquer momento. É um lugar onde a história, a ideologia e o poderio militar se encontram de forma explosiva, tornando a DMZ o ponto mais perigoso do nosso planeta. Ufa! E aí, sobreviveram a essa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo? Foi uma viagem intensa, né? De lagos que petrificam a ilhas infestadas de cobras, passando por desertos escaldantes, cidades fantasmas radioativas, montanhas mortais, estradas suicidas, capitais em conflito, vulcões furiosos, mistérios oceânicos e fronteiras explosivas. Cada um desses lugares tem sua própria história de perigo, seja ele natural ou criado pelo homem. É impressionante e assustador ao mesmo tempo ver do que o nosso planeta e nós mesmos somos capazes. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses 10 lugares despertou mais a sua curiosidade? Ou qual deles te deu mais calafrios? Comenta aqui embaixo qual deles você teria coragem de visitar, ou nunca chegaria perto. Eu confesso que alguns aí da lista me deixaram com o coração na mão só de pesquisar. Mas é fascinante conhecer esses extremos, não acham? A gente aprende muito sobre a Terra e sobre a resiliência da vida, e também sobre os nossos próprios limites. E claro, se você curtiu essa aventura cheia de adrenalina, virtual ainda bem, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não faz parte da nossa galera e compartilhar com aquele amigo ou amiga que adoram perigo e histórias de arrepiar. Ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa incrível vindo por aí. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Cuidem-se e até o próximo vídeo.